Michele Bolsonaro, além de outros 7 aliados, prestaram depoimento à Polícia Federal na última quinta-feira. Eles foram convocados para esclarecer o caso da suposta venda de joias. Em estratégia adotada com alguns advogados, ambos ficaram em silêncio durante todo o depoimento. Depois, nas redes sociais, a Michele foi lá e publicou uma nota oficial e afirmou ainda que a postura foi adotada pois o caso não deveria ser investigado pelo Supremo Tribunal Federal. Às vésperas de deixar o comando da Procuradoria-Geral da República, Augusto Aras afirmou que Bolsonaro pode se livrar das acusações no caso das joias. É isso mesmo. O PGR, gente, avalia que em algum momento o Supremo terá que decidir sobre o foro privilegiado do ex-presidente e que a eventual decisão da Corte poderá arrastar os casos que envolvem o líder da oposição para a primeira instância, inclusive resultando na anulação de todas as provas. Para reforçar o seu raciocínio, o Aras foi lá e citou uma manifestação da ex-vice-procuradora-geral Lindora Araújo sobre o foro de Bolsonaro e utilizou a Operação Lava Jato enterrada após o Supremo reconhecer a suspeição de Sérgio Moro como argumento. Deputado Sanderson, deixa eu pedir a tua ajuda aqui nesse caso. A gente pode ver mais um filme repetido no Brasil? Olha, tecnicamente falando, juridicamente falando, o STF não tem jurisdição para fazer essa investigação relacionada a Jair Bolsonaro. Ele não é mais presidente da República. A esposa dele, dona Michele, em momento algum, mesmo sendo primeira-dama lá atrás, ela não teria que ser investigada ou processada pelo STF. Então, tecnicamente falando, juridicamente falando, o processo tem que ser declinado para a primeira instância, aproveitando-se as provas, né, e segue o baile. Agora, não tem uma relação, né, essa relação que tu colocou aqui, de forma indireta, do caso do Lula com o caso do Bolsonaro. O caso do Lula está muito claro nas decisões ali, na época da votação no STF, de que as provas eram para ter sido reaproveitadas. Oferecimento de nova denúncia. Quando for oferecer a denúncia, o Lula, por ter mais de 70 anos, aproveitou-se da prescrição etária, né, com menos de 21 anos e mais de 70 anos, e o caso estava prescrito. Eles já sabiam que estava prescrito, né? Mas verifiquem, os votos contrários a essa tese que derrubou os processos do Lula, né? Marco Aurélio de Mello, Nunes Marques e Fux, né? Foram os 3 que votaram contrários, né? Eles deixaram muito claro que, considerando a gravidade da questão, a complexidade e o estágio em que estavam os processos criminais, já com sentença de segundo grau, eles eram favoráveis a se manter o processo, né? Mas a discussão sobre o foro é a mesma. Não, mas aí... A mesma não, de Lula mas, e a assim, mesma de Bolsonaro. Nós estamos aí Muda qual é a localidade. Mas a discussão é a mesma. Mas nos 3 votos contrários, eles deixaram claro que, considerando o andamento do processo, o estágio do processo, que já era com sentença de segundo grau, né? E a complexidade também, né? Aqui estamos falando de presentes recebidos por uma autoridade. Mas o que o Aras... E lá estavam falando de propina ofertada, no caso do sítio de Atibaia, do triplex de Guarujá. O que eu entendi, aí vocês me corrigem se eu estiver errado, da fala do Aras, é que ele está prevendo o futuro. É isso mesmo. Porque, além do mais, a jurisprudência pode falar claramente uma determinada situação, mas o delito não muda a necessidade de qual é a instância. Ou seja, não tem a ver com o delito, tem a ver com a parte que está sendo investigada ou processada. Não, se foram joias em um lugar e propinas em outro lugar, isso é irrelevante, não sei do ponto de vista jurídico, mas me parece ser. O que interessa é a pessoa tem foro privilegiado, vai ao STF. Não tem foro privilegiado, tem que ir na primeira instância. A gente teve uma mudança no entendimento do STF nos últimos anos, Paulinho. Era muito claro de que qualquer fato do mandato seria de competência do STF, mesmo que o mandatário, o político, deixasse o cargo. Sim. Ou seja, é presidente, tem um fato naquele período em que ele é presidente, deixou de ser presidente, continuaria com o foro privilegiado no STF. Isso gerou até uma súmula 394. Súmula é um enunciado, uma frase, que de tanto o tribunal aplicar aquele entendimento, ele faz, tá uma súmula aqui que isso vira quase lei. Só que uma jurisprudência. É uma jurisprudência, então isso fica aplicado. Só que em 2015, o Supremo Tribunal Federal mudou o entendimento. Eles entenderam que essa súmula não deveria mais existir e cancelaram para que, quando o político deixa o mandato,
ele deve sim ser encaminhado à primeira instância, mesmo se os fatos foram decorrentes do seu mandato. Esse entendimento foi de 2015, cancelou a súmula, se alguém pesquisar aí, súmula 394, está cancelada, e esse entendimento foi inclusive repetido, cancelando a súmula em 2018, ou seja, deveria se aplicar esse caso. Se os fatos são de quando ele era presidente, deve, e agora ele não é mais presidente, deve ir à primeira instância. E aí, se tudo acontecer... Isso mexe com o foro, né? Mexe com o foro. Se o foro privilegiado for aplicado contra esse entendimento do próprio Supremo Tribunal Federal, a gente pode ter uma anulação, é isso que o Aras está dizendo. Mas tem um risco muito grande, Paulinho, que é, primeira instância, deu favorável, desfavorável, vai para uma segunda instância, vai para o STJ e pode ir para o STF. Se o STF resolveu, não tem recurso. Já está resolvido, está pacificado, não tem uma instância superior. Então, o STF, se você tem um vínculo tão contraditório entre Bolsonaro e Alexandre de Moraes, pode garantir a imparcialidade? Eu não sei, eu esperaria que sim. Mas se o STF resolver alguma questão, não tem instância superior, está finalizado. Então, tira a possibilidade de alguém, na primeira instância, ter os recursos em instâncias superiores. Agora, o que a gente vê aí é que o Brasil é absolutamente inexplicável, né? O que aconteceu com o Lula, o que está acontecendo com o Bolsonaro, é muito parecido, sim. E o mais interessante é, tirando os pareceres que procuram ser objetivos e neutros, como o Nelson Kobayashi, a maioria dos pareceres dos partidários muda completamente de acordo com quem seja o réu. Quem hoje está dizendo que não pode ser no STF quem dizia que o Lula tinha que ser julgado lá e ponto final. Talvez mais uma boa indicação para a Câmara fazer uma... Mas tem um projeto interessante. Fazer um projeto que inclua, tem um projeto que diz... diga que 3 meses tem que... Se não decidir em 3 meses sobre o fórum, a competência fica... Não, tem um outro entendimento, um outro projeto, acho que está até em discussão, não sei em que pé, mas um projeto que diz que quando o STF for mudar um entendimento já consolidado, isso só pode se dar mediante maioria qualificada. Ou seja, não basta 6-5. Vai mudar um entendimento que já está lá, tem que ser por 8 votos, pelo menos. Então, mas... Isso daria segurança jurídica, né, para não ficar mudando toda hora. Nesse caso mas o problema, Nelson, não é isso. O problema é que eles têm o direito de demorar 8 anos, 10 anos para decidir qual é o fórum. Então, depois que já correu todo o processo, ninguém mais já estão caducando todas as possibilidades de condenação, aí eles falam, era o outro fórum. Tudo bem, vai para outro fórum, só que vai sem nenhum valor. Pelo que eu entendi dessa notícia, o pouco que eu li sobre, essa provocação da subprocuradora, qual é o nome dela? Lindora Araújo. Provocou, e essa história do foro, principalmente do Bolsonaro, que eu entendi, o foro do Bolsonaro, vai ser votado em plenário para tomar a decisão. Que é o que o Aras falou. É que o Aras tem duas questões. Um é o foro agora. O outro é que no futuro, se o Bolsonaro for, por algum motivo, o processo for julgado e ele for condenado, ele tem chance de recorrer e derrubar, como foi a história da Lava Jato, que aí derrubou tudo, voltou tudo para trás, acabou e tal. Mas que eu entendi, o plenário do Supremo vai decidir sobre essa questão por conta da provocação da subprocuradora.